Olá a todos. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a inversão do campo magnético e vamos analisar alguns versículos bíblicos que dão destaque a alguns acontecimentos apocalípticos que bate muito bem com esse modelo da inversão do campo magnético que a gente discute um pouco aqui no canal. E na minha visão, no meu ponto de vista pessoal, minha visão científica, eu acredito que esse modelo é a explicação perfeita, a explicação física e científica perfeita para o apocalipse descrito na Bíblia, que no caso serão nos últimos dias com a ira do Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot, que é digno de toda honra e glória. Bom, sabemos que a civilização humana ela acabará um dia, não a Terra continuará para sempre, mas o cataclísmico da inversão é cíclico. Esse é um modelo bem conhecido que eu já apresentei aqui no canal, que é do físico David Laponte, que é um pesquisador de plasma. Então aqui na imagem da esquerda vocês podem ver aquelas duas cuias magnéticas que ele usou para remodelar esse campo magnético adaptado, que é um modelo sofisticado. E a imagem à direita é dentro de uma câmara de vácuo, onde nas duas cumbucas ele está fazendo um experimento. E nesse experimento ele vê que, claro, ele está fazendo isso com plasma. E vocês podem ver que o plasma ele sai pela parte central do modelo, ele sai pela parte central das cumbucas, que está gerando um campo magnético, certo? Eu já falei isso nos vídeos anteriores sobre a inversão do campo magnético. Então esse experimento é o experimento da cuia. Vocês podem ver que ele aplica aqui uma corrente elétrica de mais ou menos uns 70 mil volts, reproduzindo esse plasma. Então esse é o modelo científico que a gente adota para a Terra plana, certo? Pois bem, todo mundo entendeu. Então, entre as cumbucas aqui estaria a Terra plana, certo? Com um domo de gelo, que no caso é o domo de confinamento. E vocês podem ver que acima do domo há o plasma. Essa figura em espiral é o plasma que está acima do domo. E esse mesmo plasma ele gera o ponto focal do Sol, porque ele converge a luz dele na lente, no domo de gelo, que serve como uma lente e acaba criando esse ponto focal que chamamos de Sol. E a Lua, a gente sabe que a Lua é um holograma, já expliquei aqui isso também em outros vídeos. A Lua é um holograma projetada por um dos domos que está acoplado ao domo da Terra, a este domo aqui, certo? Porque nas inversões do campo magnético tudo muda dentro da Terra. Então a Terra muda tanto quimicamente quanto fisicamente, muda toda a estrutura da Terra, e certo? E a Terra expande, claro. E pelo fato dela expandir, isso faz com que os domos também se expandam, os domos que estão acoplados ao domo da Terra, e isso possibilita que o domo crie esse holograma da Lua, que é a luz que a gente vê na nossa atmosfera. Então, há duas partes do campo magnético, uma negativa e a outra positiva, certo? A negativa seria a parte azul, a parte positiva seria, o polo positivo seria a parte vermelha. E hoje estamos na parte negativa, por isso o céu é azul e por isso que a cor do céu muda, porque quando o campo magnético inverte, esses dois, vamos dizer assim, entre aspas, supostos polos, eles invertem literalmente. Ele vira de cabeça para baixo. Por isso que hoje estamos no período do céu azul, certo? E como eu já disse também anteriormente, o céu muda de cor. E aqui está um exemplo de Golden Age na cultura. Esse é o filme 2012, que é a cena pós-fim do mundo, então é quase no fim do filme. Então vocês podem ver que os controladores, eles colocam mensagens claras nos filmes, tá? E isso é uma técnica chamada Predictive Programming, que em português é programação neurolinguística, onde eles tentam nos acostumar com uma ideia futurística e quando ela ocorrer nós estaremos bastante familiarizados, certo? Isso é um truque da mente. Vocês sabem que a nossa mente ela não pode ficar vazia, porque a própria Bíblia diz que nós temos que tomar conta dos pensamentos, certo? E existe aquele famoso ditado, mente vazia é a oficina do diabo. Quando a gente deixa a nossa mente vazia, acaba entrando coisas lá dentro, e muitas das vezes são coisas negativas. Os controladores sabem disso e se aproveitam disso exatamente para nos iludir. Mas claro, através da ilusão que eles impõem nos filmes, que é uma técnica de controle mental, eles também jogam verdades, eles estampam mensagens. A nossa mente consciente ela não percebe,
porque a nossa mente consciente se baseia em apenas 20% do nosso cérebro. Agora, a nossa parte subconsciente do cérebro, essa sim capta, mesmo se a gente não perceber, porque o subconsciente, ele é praticamente 80% do cérebro, ok? Bom, o processo de inversão, né, do campo magnético, ele se dá com a parte do campo magnético enfraquecendo de 100% a 0%. Então a gente pode ver que acima do domo existe o plasma, certo? E a única proteção entre a gente aqui na Terra e o plasma é justamente o domo. Só que o plasma ele não chega a tocar no domo, porque o campo magnético da Terra ele está mantendo o domo... O campo magnético da Terra, claro, ele mantém o domo também, porém o campo magnético da Terra ele está levando o plasma bem lá para cima, certo? Então o campo magnético ele acaba mantendo o plasma bem acima do domo, porque o plasma ele também, como é muita eletricidade, é uma energia muito forte, ele também responde muito ao campo magnético da Terra, certo? Então quando o campo magnético da Terra ele some, o plasma ele vai atingir o domo, ele vai quebrar os domos e vai atingir a Terra com frequência, certo? E pegando principalmente as cidades. E quando chega a 0%, o plasma, que é o fogo consumidor de ar, o fogo consumidor do Criador, porque na Bíblia existem muitos versículos que dão referência a isso, que o Criador é fogo consumidor, ele desce para dentro da Terra e ocorrem muitos eventos. E esses eventos a gente já discutiu um pouco aqui no canal, em alguns vídeos que eu já fiz. Então o plasma ele será atraído principalmente por materiais condutores, e vai começar a ser atraído pelas cidades, tá? Todos os telhados, casas, prédios de metal, linhas de transmissão, as linhas de trem, também porque são ferros puros, todos os campos de petróleo e minas do mundo, vai acontecer muitas explosões, é possível que a gente presencie muitas explosões, e claro, o material de todas as cidades será reciclado, então as cidades virarão lendas após o evento, após a catástrofe, após esse cataclismo, certo? Que acontece de forma cíclica na Terra, e não o tempo da Terra acontece tudo de forma cíclica e não linear como nos é ensinado. Bom, e então o campo magnético começa a inverter de 0 a 100%, com o plasma dentro da Terra, fazendo o Sol não existir, sendo o plasma o novo Sol, porque no processo de inversão a gente sabe que o domo vai colapsar, vai acontecer uma grande inundação na parte central do modelo da Terra, desse modelo da Terra plana. Como o domo não vai existir mais, como a gente não vai ter o domo todo de cara, né? Não vai ter ele inteiro porque ele vai estar destruído. E o plasma, ele vai estar dentro da Terra, o modo de iluminação vai ser totalmente diferente, porque no céu vermelho, o plasma ele ilumina de baixo e o plasma ele vai estar girando de forma espiral pela parte lateral do modelo, pela borda do modelo. Então, como não vai ter o domo de gelo servindo como lente, não vai ter o ponto focal que a gente conhece como Sol. E o plasma será um novo Sol, trazendo assim uma iluminação instantânea, sem noite, certo? Pode até ser que sim, ocorra uma noite, só que não vai ser tão perceptível como é nos dias de hoje. Pois bem. Bom, o milênio do Messias, que vai ser na volta dele, que vai ser no caso, na 7ª trombeta, com a temperatura perfeita para todos. O céu será laranja, porque se trata da Golden Age. Na minha visão, a inversão do campo magnético vai anteceder um pouco a vinda do Messias. Então a inversão vem primeiro, acaba com o governo do capeta, depois vem o Messias, na minha visão. E depois que vier o Messias, a gente vai ver que a paz vai reinar absolutamente sobre a terra. Não haverá morte, nem choro, nem dor, nem pranto, nem injustiça, porque o reino do Altíssimo será posto na terra. O milênio de paz, e claro, que simboliza o 7º dia, que é o dia de descanso do Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. E com a volta de Yahushua HaMashiach, vai mudar a cor do céu. E isso fica bem claro ao ler Zacarias capítulo 14, dos versículos 6 ao 8, que diz assim, ó: E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Criador, Yahweh Tsevaot, e nem de dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Então, naquele dia aqui, é um símbolo do milênio do Messias, o 7º milênio, que no caso acontecerá na 7ª trombeta de Apocalipse.
Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que Yahweh Tsevaot sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Isaías e Yeshayahu, capítulo 26, versículos 20 e 21. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Eterno será a tua luz perpétua, e o teu Elohim a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Altíssimo será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Isaías capítulo 60, versículos 19 e 20. E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. De todo cambaleará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. E será que, naquele dia, Yahweh Tsevaot castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra. Isaías e Yeshayahu, capítulo 24, versículos 20 e 21. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Elohim dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos gloriosamente. Isaías capítulo 24, versículo 23. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Isaías capítulo 13, versículo 10. E, apagando-te, eu cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Ezequiel capítulo 32, versículo 7. E sucederá que, naquele dia, diz o Criador, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça no dia claro. Amós, capítulo 8, versículo 9. O sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Joel, capítulo 3, versículo 15. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Altíssimo Yahweh Tsevaot. Joel, capítulo 2, versículo 31. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol, a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Joel, capítulo 2, versículo 10. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Mateus, capítulo 24, versículo 29. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Criador. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 20. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Lucas, capítulo 21, versículo 25. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz. Marcos, capítulo 13, versículo 24. E, não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e, caindo sobre nós, uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Atos, capítulo 27, versículo 20. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Apocalipse, capítulo 9, versículo 2. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória do Altíssimo Yahweh a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia. Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. Então vocês vê
vocês podem ver vários versículos se referindo ao dia da inversão do campo magnético. Pois bem, vocês sabem que no modelo da Terra plana tem o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, e o Sol ele circula sobre esses trópicos. Pois bem, no fim dos tempos, quando estiver próximo da inversão do campo magnético, o Sol começará a voltar para o centro da Terra, para o norte, no centro do modelo da Terra plana. Se o Sol estava no trópico de Câncer, indo para o trópico de Capricórnio, ele voltará para o trópico de Câncer e transpassará o trópico de Câncer, indo para a parte central do modelo. E então, quando o Sol retornar para o centro, ele aumentará o movimento de revolução, girando cada vez mais rápido em cima da Terra. Certo? De conservação do momento angular. Isso é definido quando o raio de giro é de um tamanho e esse raio diminui, fazendo o giro ficar bem mais rápido. Isso é o mesmo que acontecerá com o Sol. Ele está girando no trópico acima da Terra e então vai começar a ir para o centro da Terra, diminuindo assim o raio de revolução de giro. E quando ele chega no centro da Terra, então ocorre a inversão do campo magnético de fato. O plasma desce, colapsa o domo e ocorre a despressurização da Terra. E o plasma é puxado e atraído para os cores, no caso as cidades, metais, ferros, todos os campos de petróleo e minas. Tudo será posto ao fogo. Todas as cidades e todos os campos de petróleo, minas, na parte superficial do solo. E ocorre uma grande inundação no centro do modelo, na parte mais ao norte, por conta dos domos que irão quebrar e descongelar por causa do plasma. Os domos que estão acoplados. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.